Bem-vindos ao sexto e último episódio do nosso podcast sobre hidrogeoquímica de bacias hidrográficas. Meu nome é Gabriela Miranda Silva e hoje vamos explorar sobre dois tópicos: oxigênio dissolvido e carbono dissolvido. Bom, vamos começar com o oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido é o oxigênio molecular, ou seja, O2, presente na água em forma de gás. Ele é vital para a respiração dos organismos aeróbicos e é um indicador crucial da saúde dos ecossistemas aquáticos. Qual que são as fontes do oxigênio dissolvido? Bom, elas são a troca atmosférica, né? Que é o oxigênio atmosférico que se difunde na água da superfície, facilitando por turbulências como ondas e ventos que aumentem a interface entre a água e o ar. Então, é como se fosse a introdução do oxigênio no ambiente aquático, né? A segunda forma é por meio de fotossíntese, que é feito pelas plantas aquáticas, né? E também as algas, que produzem oxigênio como subproduto, geralmente durante o dia, quando a luz solar é disponível, né? E por último, né? É o movimento da água. Como a gente falou, ele acontece quase da mesma forma que as trocas atmosféricas, né? Que é as correntes de água doce, correntes marítimas, movimentação mecânica da água e aumentam a aeração, promovendo a dissolução do oxigênio. Bom, qual que é a importância do oxigênio dissolvido, né? Para a vida aquática, ela é muito importante para os peixes e todos os animais que vivem nesse ambiente, né? Os organismos do ambiente aquático, por conta que eles dependem desse oxigênio dissolvido para a respiração deles. Então, quando, por exemplo, você tem um peixe num aquário, ele normalmente necessita de uma bomba de ar. Essa bomba de ar promove a oxigenação da água que a atmosfera faz de forma natural, por conta dos movimentos da água mesmo. Então, eles necessitam do oxigênio dissolvido. Também é muito importante para a qualidade da água, né? Os níveis adequados, logicamente, que nada que em excesso é bom, indicam águas saudáveis e quer dizer também que o ambiente está bem equilibrado. Também é importante para os processos biológicos, porque as bactérias aeróbicas que se decompõem, decompõem matéria orgânica, utilizam oxigênio e ajudam a manter o equilíbrio ecológico. Bom, o que afeta, né, o oxigênio dissolvido, também chamado de OD? A temperatura, que é a capacidade da água de reter oxigênio, diminui à medida que a temperatura aumenta. Então, quanto mais calor tiver, menos oxigênio a água retém. A salinidade também. A água salgada contém menos oxigênio dissolvido que a água doce. E atividade biológica. A respiração dos organismos e a decomposição da matéria orgânica consomem oxigênio. Então, em ambientes eutrofizados, o OD pode ser rapidamente esgotado. Agora falando do carbono dissolvido, o que é o carbono dissolvido, né? Ele está presente principalmente na forma de dióxido de carbono, ou seja, CO2, bicarbonato e carbonato. É uma parte crucial do ciclo de carbono e influencia diretamente na química da água, né? Ah, qual que são as fontes do carbono dissolvido? A troca de CO2 da atmosfera, né? Assim como o O2, ela também se difunde na água. E ela tem maior solubilidade em águas frias também, né? Tem também outra fonte, é a decomposição, que ela é decomposta por matéria orgânica,
a matéria orgânica, né, liberada por bactérias e fitoplânctons, que liberam CO2 na água. A respiração também é uma importante fonte de carbono dissolvido. E qual que é a importância, né, do carbono dissolvido? Primeiramente, para o ciclo de carbono, né? Obviamente. Ele é essencial para o ciclo global do carbono, ajudando a regular a quantidade de CO2 na atmosfera e na água. Para o pH da água, que as formas de carbono dissolvido estão envolvidas no sistema de tampão de bicarbonato, que regula o pH da água, no caso, né? É a função dele. E na fotossíntese, que o CO2 é necessário para que a fotossíntese seja realizada por plantas aquáticas e água, assim como oxigênio. E quais são os fatores que afetam o CO2, né? A respiração e a fotossíntese. Durante o dia, a fotossíntese consome o CO2, reduzindo seus níveis na água, enquanto à noite, a respiração aumenta o CO2 dissolvido. As interações químicas também afetam, que o CO2 reage com a água para formar ácido carbônico, que se dissocia em bicarbonato, né, e carbonato, influenciando a química da água. E as trocas atmosféricas, né, entre a água e a atmosfera é influenciada pela temperatura e pela pressão parcial do CO2. As interações entre CO2 e O2, elas estão em equilíbrio de pH, respiração e decomposição, né, como eu já falei, enquanto durante o dia elas liberam oxigênio, O2 no caso, perdão, e consomem CO2, então elas acabam regulando, né, os dois. E na saúde do ecossistema, porque por conta até dessa respiração das plantas, eles acabam se equilibrando. E quando em níveis equilibrados, eles são essenciais para a biodiversidade e principalmente para a produtividade do sistema aquático. E então, né, eles são muito importantes para a restauração dos ecossistemas, são importantes em práticas sustentáveis, eles precisam de um monitoramento regular, por conta de eles serem um pouco voláteis, né? Eles dependerem da temperatura, dependerem da, dos organismos, então eles precisam de monitoramento regular. E por fim, é isso. Assim a gente conclui nosso podcast, né? Eu quero agradecer ao professor, ao Zebu, pela oportunidade dessa experiência, primeiramente. Que foi algo completamente que a gente fez diferente do que a gente já fez até hoje. E foi incrível. E realmente foi algo bem interessante de fazer, de forma geral. E foi incrível, eu adorei fazer o podcast, eu senti que eu aprendi muito mais do que em qualquer outra coisa que eu poderia fazer. Então, quero agradecer ao professor e agradecer as pessoas também que ele falou que ia ajudar ele a corrigir por por estar ouvindo, pelo carinho, né? E eu sei que talvez vocês não queiram estar aqui, mas obrigada do mesmo jeito. E é isso, muito obrigada.